Fala aí galera, beleza? Nando Costa aqui na área. Se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever, marcar aí para receber as notificações. Tem bastante coisa legal chegando esses dias aqui, vários vídeos interessantes que eu estou preparando aqui. O primeiro vídeo dessa sequência é esse vídeo que eu preparei aqui hoje, né? É um vídeo que eu vou falar de um assunto bem interessante. Na verdade, muita gente já vem me perguntando isso ao longo do tempo e tal. É uma coisa que eu já estava para abordar aqui no canal também, que é um assunto de como que a gente trabalha com gravações ao vivo, né? Como a gente mixa um conteúdo gravado ao vivo. E é bem interessante esse assunto porque envolve muitas coisas. Eu costumo falar, até nos meus treinamentos e tal, que a gente tem basicamente três grandes universos, né? Três grandes categorias de projetos que a gente pode raciocinar e lidar com isso dentro da mixagem. A gente tem trabalhos que são gravados em estúdio, que a gente lida várias vezes aqui no canal, né, falando de gravações que a gente está trabalhando com os elementos bem isolados e tal, que a gente tem várias considerações, obviamente, para a gente fazer o trabalho todo de mixagem e tal, mas a gente sabe que a gente tem aqueles elementos ali gravados de forma separada, bem isolados e tal. A gente tem produções que envolvem elementos eletrônicos, que a gente já vem abordando em vários vídeos também, né, trabalhando com instrumentos virtuais, loops e tal, que a gente tem outros tipos de desafio na mixagem, né? A gente tem visto o lance do superprocessamento, muita coisa já vem pronta mesmo, né? E a gente tem a terceira categoria de trabalhos, que são os trabalhos que envolvem gravações ao vivo. E quando a gente fala de gravações ao vivo, né, todo mundo que me acompanha aqui no canal, quem trabalha com sonorização ao vivo, seja PA ou seja monitor, a gente sabe muito bem que as considerações acústicas do local onde está acontecendo aquela performance e a própria emissão sonora da banda também afetam totalmente como a gente ouve e como a gente mixa, né? Então se você está mixando para o monitor, você nunca pode ignorar que os caras estão se ouvindo no palco também. Tem um amp de guitarra ali, o guitarrista está ouvindo através do amp também. O batera está ouvindo a batera e está ouvindo a percussão do lado dele, mas ele quer mais retorno. Ou seja, a influência acústica, né, soma com todo aquele sinal que você está mandando. A mesma coisa o PA, né, o cara que está fazendo o PA ali, na maior parte das vezes ele muta o PA para ele entender qual que é a diferença entre o som que ele está mandando para as caixas do PA e o som acústico da sala, né, que está somando ali o som da banda, somando com a sala, enfim. Você tem várias considerações. E uma coisa que é muito importante quando a gente trabalha com mixagem de gravação ao vivo é justamente compreender como a gente lida, né, com essa interação acústica e como que a gente trata isso na mixagem, né? Uma coisa que deve ficar bem clara, que eu falo isso bastante no meu curso de mixagem de teoria de áudio também, que é o seguinte: a gente não consegue corrigir uma coisa acústica, né, com processamento. Então, assim, você trabalhar uma equalização para você corrigir uma ressonância da sala, na verdade você não vai estar corrigindo a ressonância da sala, você vai estar fazendo uma medida paliativa, entre aspas, né? O problema acústico vai continuar ali, né? Muitas vezes existe aquele mito assim, você grava o som da caixa da bateria, né? E a caixa da bateria tem harmônico. Aí você fala assim, não, isso aí a gente tira na mixagem. Você não tira na mixagem. O lance é o seguinte, na mixagem a caixa vai continuar com aquele som de harmônico. O lance é que você vai atenuar aquilo ali. E você atenuando, você vai matar a sonoridade da caixa também, né? Então se você quer evitar um problema acústico, você já tem que evitar na fonte, você tem que evitar que ele aconteça, né? O grande lance é esse, né? Só que isso nem sempre é possível. Nesse caso aqui que eu vou mostrar para vocês, eu preparei uma gravação que na verdade eu nem estava gravando, eu estava tocando, né? Que eu faço parte da banda da cantora Laura Januzzi, e muitas pessoas aqui já viram alguma coisa do trabalho dela também, uma cantora de MPB, nova MPB, bem legal, e nesse show eu estava tocando guitarra, né? Então a gente resolveu fazer uma gravação ao vivo, até para fazer uns vídeos e tal, só que a gente fez num lugar que não tem tratamento acústico, não é, assim, é uma casa de show, mas não tem um tratamento preparado para apresentações mesmo, né? Ela tem as paredes de madeira, tem um teto de madeira alto, um pé direito alto mesmo, mas não tem nenhum tipo de difusão, de absorção e tal, então acaba que a acústica do local fica um pouco prejudicada e a gente consegue ver isso nitidamente na gravação. Na verdade, antes da gravação, eu ainda direcionei bastante o posicionamento das coisas dentro da sala. A gente tentou afastar o máximo possível dos instrumentos de alta pressão sonora, né, bateria e percussão. A gente tentou afastar o máximo possível do microfone da voz, que estava mais para o centro, né, justamente para tentar reduzir o máximo possível de vazamento desses instrumentos mais fortes dentro do microfone da voz. A gente fez algumas modificações
acústicas e de posicionamento dentro do limite mesmo, né? Só que, como eu tô falando, existe sempre um limite, a gente não tem como prever isso naturalmente. E eu sei que tem muitos lugares aqui no Brasil que ocorrem shows mesmo, né? Eu mesmo já toquei, por exemplo, na Fundição Progresso, que é uma casa de show bem tradicional do Rio, e na verdade não é uma casa de show que foi feita para ser casa de show, era uma fábrica antiga, muito alta e tal. Então quando você ouve, tem vários pontos da casa que você anda, assim, tem um som rodando, tem um grave rodando, alguma coisa assim. Então você vê que até em casas grandes, muitas vezes, você não tem um tratamento acústico ideal. E como que você faz para tratar isso numa gravação? Porque tem vários DVDs, vários shows que são gravados e tem que virar um material ali, tem que virar um DVD para vender, tem que virar vídeo no YouTube, enfim. Você tem que, de alguma forma, tratar esse material, né? Você fazer a mixagem de uma forma coesa. E como que a gente faz isso, né? Então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas interessantes, né? Pra gente trabalhar com isso, como que a gente trabalha, como que a gente aborda isso no áudio. Uma coisa que é muito importante aqui, que eu já venho falando também. A primeira dica que a gente deve ter em mente é o seguinte: para você trabalhar nesse tipo de material, às vezes até mais do que outros tipos de material, evitar solar, parar de solar. Porque quando você sola, você perde a referência total. Na verdade, esse tipo de material que você tem muito vazamento de uma coisa para outra, né? Você tem bateria vazando na voz, você tem percussão vazando na voz, você tem bateria vazando na percussão. Então, se você sola para você tentar, entre aspas, separar os elementos, não funciona. Você vai acabar com o som e não funciona. Tá? Então, eu vou mostrar nesse vídeo algumas dicas que são interessantes para a gente abordar de forma coesa esse tipo de mixagem. Espero que vocês curtam. Vamos lá? Então tá, antes de eu mostrar os detalhes dessa música mesmo, mostrar os tracks individuais, porque nesse tipo de assunto, a gente abordando o lance de gravação ao vivo, é importante a gente fazer esse tipo de análise, e aí entra toda aquela consideração que eu já estava falando, sobre a gente não solar tanto as coisas, né? A gente tem que abordar as coisas como se fosse uma paisagem só, né? Só que antes de eu mostrar isso aí, eu vou tocar a música do começo ao fim, para vocês se ambientarem, sentirem o que tá rolando aí e tal, né? E aí depois eu vou começar a abordar esses detalhes, tá? Vamos lá. Prosa rosa morta, meu jardim, nasce flor, torta, amor não vem. Verso, riso torto, minha face, é só o osso, amor não tem. Canto em tua nossa, minha casa é espaçosa, amor não há. Prosa rosa morta, meu jardim, nasce flor, torta, amor não vem. Verso, riso torto, minha face, é só o osso, amor não tem. Canto em tua nossa, minha casa é espaçosa, amor não há. Às vezes vem os passarinhos cantando tudo que deixamos de sonhar, dizendo o impossível não é de se alcançar. Depois voam pra longe, deixando rosas tristes com vazio no olhar, e essas repetem no espelho. Prosa rosa morta, meu jardim, nasce flor, torta, amor não vem. Verso, riso torto, minha face, é só o osso, amor não tem. Canto em tua nossa, minha casa é espaçosa, amor não há. Canto em tua nossa, minha casa é espaçosa, amor não há. Amor não vem. Amor não tem.
Muito obrigada, gente. Boa noite. Então é isso aí, né? Deu para ter um panorama geral da música, né? E ver o que a gente vai abordar aqui. O grande lance é o seguinte, é falar um pouquinho sobre a instrumentação, tá? Então é batera, no caso do show tinha percussão completa, tinha congas, também tinha várias coisas, mas no caso dessa música aqui, só tem movimentos com instrumentos de mão mesmo, né? Então fica essa onda meio maracas, conduzindo ali, nessa parte do meio tem também umas castanholas e tal, efeitos de mão, né? Então nesse caso aqui dessa música a percussão só tem um canal. Aí a gente tem baixo, tem um canal da guitarra, um canal do violão também. A gente tem 4 canais aqui para o teclado, porque são 2 teclados diferentes. Aí a gente tem um microfone do público, olha que interessante isso aqui, é uma coisa que acontece muito ao vivo, né? A gente está sujeito a imprevistos o tempo todo. Na verdade, quando a gente armou todo o equipamento para fazer a gravação ao vivo, a gente tinha armado 2 microfones de público, né? A gente conseguiu subir em cima da estrutura do teatro e pendurar, né, um microfone de plateia, um left e um right, né? Mas o que aconteceu? À medida que a gente foi observando as gravações, acho que na primeira, na segunda música ainda gravou com os 2 microfones. A partir da terceira música entrou uma interferência, uma coisa louca assim, que ficava só um ruído muito forte. A gente ouvia o sinal mesmo, a gente não sabe, no final das contas deve ter sido algum problema de cabo, mas eu sei que pegou uma interferência muito grande também. E enfim, a gente não pôde utilizar esse microfone, né? Eu não pude utilizar para mixar. Acabei ignorando. Então, o que acontece? Som ao vivo mesmo, né? Gravação ao vivo, a gente está sujeito a esse tipo de problema o tempo inteiro. Então, a gente tem que fazer acontecer, né? Esse que é o lance. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse microfone aqui, eu já vou mostrar aqui que eu processei aqui, mas eu tentei abrir um pouco a imagem dele para criar um pouco da sensação de ambiência um pouco mais estéreo, tá? Então, foi isso que eu fiz. Mas, geralmente, né, o correto é você tentar trabalhar pelo menos com um par de microfones ali para você criar uma ambiência. Mas o que eu disse anteriormente, né? A gente teve problema com esse teatro porque era um teatro que não tinha um tratamento acústico ideal, então acaba que muita coisa vaza nos microfones que estão em cima do palco também, né? Você ouve galera no microfone da bateria, no microfone da percussão, né? E acaba que a própria acústica da sala, a gente tem muita reflexão na sala, né? Então acaba que, então de certa forma eu até trabalhei o fader desse microfone aqui de público bem baixo mesmo, meio que só para dar um soprinho, porque acaba que já estava vazando bastante ambiência em todo mundo, né? Então esse que é o problema. E a gente tem o microfone da voz. Então é basicamente isso, é uma sessão super simples. Só que qual que é o desafio dessa música ou desse tipo de trabalho de mixagem? O grande desafio é a gente fazer as coisas funcionarem juntas. Sabe por quê? Porque, na verdade, a gente tem muito vazamento em todos os microfones. O grande problema desse tipo de gravação, no caso da nossa banda com a Laura Januzzi, é o seguinte, que ela tem uma voz super doce, super sensível, assim, ela não tem muita emissão de voz. Então, o que acontece? Dependendo da acústica do local, e isso é uma coisa que é constante, assim, todo mundo que trabalha na parte de áudio ao vivo, quando a gente está tocando, né, passa por esse tipo de problema, principalmente quem está cuidando da monitoração, porque ela sempre quer ouvir, né, as coisas mais nítidas e tal, só que ela tem pouca emissão, então acaba que a galera tem que dar um nó mesmo para conseguir fazer uma mandada de monitor ou de fone, né, mais eficiente, só que sem atrapalhar o resto, né? Então a gente sofre sempre esse tipo de problema ao vivo, principalmente para quem tem uma voz com pouca emissão, né? Então nesse caso aqui a gente teve que dar um nó mesmo, e na mixagem eu tive mais problema ainda, porque além desse fato, né, dessa emissão da voz ser menor, a gente tinha um problema acústico também. Então se eu mostrar para vocês aqui solado o microfone da voz, vocês vão ver que a sensação é que tem muito mais bateria do que voz no microfone da voz. Então eu desliguei tudo aqui, tá flat, olha só. Tá só passando aqui pelo Master Bus, mas não vai interferir a nossa percepção. Nasce flor, torta amor não vem. Verso, riso torto, minha face é só o osso, amor não tem. Canto em tua nossa, minha casa é espaçosa, amor não. Então dá para ter uma pequena noção desse drama que a gente passou para poder, pelo menos criar um balanço, né? Fazer um balanço na mixagem com esses tracks, porque o microfone da voz, na verdade, é um microfone que a gente tem que ter a maior delicadeza mesmo. A voz tem que aparecer na mix,
só que nesse caso a gente tem muita bateria, né? A gente tem a banda inteira, na verdade, porque a acústica do local ela reverberava muito, né? E vazava muito na voz, e uma voz com pouca emissão, então faz com que a distância, né, de pressão sonora do resto para o sinal da voz seja um pouco menor. Então eu utilizei alguns artifícios que eu já vou mostrar para vocês aqui que funcionaram de forma eficiente. Então só para dar uma ouvida geral aqui, vamos ouvir a bateria solada, só para ver como é que está a relação de ruído da galera na bateria mesmo. Ó. Então a bateria está assim. Então a bateria está de certa forma até isolada em si, né? A gente ouve bem nítido as peças e tal, e a gente ouve um pouco de reverberação também do teatro, a gente ouve a voz na bateria também, tá? Isso é uma coisa importante ficar ligado. Microfone da percussão. Tem um pouco de bateria, um pouco de voz também. A gente ouve mais o brilho da bateria mesmo, os pratos e tal. Vamos ver aqui. Aí o baixo está isolado, a guitarra, né, tinha um 57 no amp, então acaba que a gente ouve um pouco de bateria também. Né? Ouve um pouco de voz, um pouco de bateria também. Né? No violão, não. O violão está bem isolado. Né, que na verdade é só o direct mesmo, os teclados também direct, esse aqui é o microfone do público, tá? Olha só aqui que captou. Tá subindo um pouquinho aqui, ó. Então dá para perceber que esse teatro ele tem bastante reflexão mesmo, né? O som fica super vivo e é super difícil de controlar. Para quem está fazendo a sonorização no lugar, é uma coisa assim, é muito complicada mesmo, né? Mas acaba que o show aconteceu e tal, a gente conseguiu fazer essa captação. Mas o grande problema, o grande desafio que eu tive na mixagem foi trabalhar a voz, tá? Então, de certa forma, a gente sempre trabalha fazendo aquele lance de cortes na voz, high pass filter, às vezes a gente corta médio grave também e tal. Só que olha só, se você der uma olhadinha na equalização que eu utilizei uma equalização nada convencional para uma voz, né? Porque na verdade o meu objetivo aqui não era simplesmente equalizar a voz, era equalizar a voz e meio que tentar separar, né, libertar a voz da bateria. Então esse foi o desafio principal. Então eu fazendo essas movimentações aqui, basicamente seria para eu limpar um pouco a voz mesmo, porque a voz é um pouco opaca, mas essas movimentações aqui, ó, de média a alta, de alta, isso aqui é basicamente para limpar a bateria da voz, né? Então vamos dar uma ouvidinha aqui, ó, sem nada. Eu vou colocar sem nada a voz na mix, tá? Vamos ouvir. Vou colocar aqui sem nada, tá certo? Verso, riso todo, minha face é só o osso, amor não tem. Canto em tua nossa, minha casa é espaçosa, amor não dá. Então o que acontece é o seguinte, a voz ela fica afundada, né? Ela fica opaca e ao mesmo tempo a bateria fica um pouco solta, né? Então quando eu equalizo aqui eu consigo pelo menos dar um controle melhor, olha só. Verso, riso todo, minha face é só o osso, amor não tem. Canto em tua nossa, minha casa é espaçosa, amor não dá. Né, a gente consegue dar uma limpadinha. Obviamente, quando a gente faz esse tipo de limpeza, porque o objetivo principal aqui é separar mesmo, né, a bateria da voz, nesse canal da voz, a gente acaba tirando um pouco da característica da vida da voz, né? E aí, por essa razão, eu trabalhei aqui depois com uma equalização de coloração, tá? Então eu trabalhei aqui com a coloração. Depois dessa equalização de limpeza aqui, eu inseri um 1176, aqui a versão da Universal Audio, que é um plugin que eu uso bastante para voz, ele funciona muito legal. Eu trabalhei aqui com um ataque de médio para lento,
tá? E o release bem rápido, essa configuração é uma boa configuração para a gente partir. Geralmente a gente consegue um resultado bem legal com voz assim. Por quê? Porque o ataque, quando a gente deixa de médio a lento, a gente deixa passar corpo e deixa passar transiente também, deixa a voz encorpada, e o release mais rápido a gente dá mais energia, fica um pouco mais vivo, né? Deixa a voz um pouco mais brilhante, né? Aquele lance todo que a gente já vem discutindo do shape da música utilizando o compressor. Aí depois desse compressor, eu utilizei um de-esserzinho aqui para tirar um pouco da sibilância da voz, né? E aí depois disso a gente vem com a coloração. Aí eu dei um pouquinho de ar, né? Acaba que eu compenso um pouquinho daquele movimento que eu fiz lá atrás, né? De limpeza das altas, mas aqui eu dou um pouquinho de ar. Tirei mais médio grave e tirei mais grave também, né? Então vamos dar uma vida aqui na voz processada só com esses processadores até o momento aqui. Vamos lá. Verso, riso torto, minha face é só o osso, amor não tem. Canto em tua nossa, minha casa é espaçosa, amor não vá. Prosa, rosa morta, meu jardim, nasce flor torta, amor não vem. Verso, riso torto, minha face é só o osso, amor não tem. Canto em tua nossa, minha casa é espaçosa, amor não há. Beleza, né? A gente já consegue dar uma clareada. Agora, teve um movimento aqui que foi a grande chave dessa mixagem, que foi o quê? Bom, eu tô reparando que toda hora a bateria invade a voz, a bateria invade a voz. Só que, na verdade, tem um elemento da bateria que tá meio que chamando a atenção bastante quando ele toca, né? E meio que tira um pouco da atenção da voz, e esse elemento é a caixa, tá? Então, se a gente ouvir aqui separadamente, vamos ouvir aqui em solo, novamente a voz, presta atenção na caixa da bateria. Verso, riso torto, minha face é só o osso, amor não tem. Canto em tua nossa, minha. Né? Então eu acho que é o elemento da bateria que mais rouba a cena no microfone da voz. Aí o que eu resolvi fazer? Eu falei assim, pô, toda hora isso aí tá enchendo o saco aqui, tá atrapalhando e tal. Por mais que eu equalize, por mais que eu comprima tudo, esse elemento ele vai ficar atrapalhando a voz. E na verdade, ele atrapalha a voz e atrapalha o som da bateria, porque como esse microfone da voz ele está distante da bateria, é como se fosse um microfone de sala da bateria, entendeu? Então como é que eu tiro, entre aspas, a sala da bateria? Então eu utilizei um artifício aqui que foi o seguinte, eu peguei lá no buzz da bateria, na minha soma, tá? Eu fiz uma mandada aqui para um buzz, eu estou utilizando aqui um recurso de sidechain, tá? Então basicamente eu estou fazendo com que toda a bateria vá para esse buzz, tá? E aí esse buzz vai trigar o meu compressor aqui, tá? Então, quando eu faço isso, o que acontece? Toda hora que a bateria toca alguma coisa, eu abaixo o canal da voz. Então é basicamente isso. É uma forma de utilização de sidechain nada convencional, assim. Mas eu tive essa ideia porque eu senti a necessidade que toda hora que a caixa batia, a bateria ficava com muito som de sala, e justamente era por causa do microfone da voz, que o microfone da voz tá, sei lá, uns 5 metros da bateria, então é como se fosse uma sala da bateria. E como é que eu abaixo essa sala da bateria? Então eu utilizei esse sidechain, tá? Então eu coloquei esse compressor aqui no canal da voz sendo trigado pela bateria, então toda hora que a caixa toca praticamente, porque é o elemento que tem mais destaque acusticamente no local mesmo, né? E aqui a gente sempre tem que pensar no todo, não é o elemento que está aparecendo mais na mix da bateria, é o elemento que está acusticamente mesmo com mais pressão na sala, é isso que eu quis fazer, né? Então eu utilizei aqui uma compressão, de certa forma, bem suave, tá? Porque o que acontece? Eu não posso deteriorar a voz, eu tenho que fazer de uma forma muito não intrusiva, né? É como se eu fizesse uma microcirurgia ali na voz, para que toda hora que tem um transiente mais forte da caixa, eu atenue o canal da voz, né? Só que como essa atenuação é muito rápida, a gente não percebe quando a gente soma a voz dentro da mix, tá? Então eu tenho um ataque aqui relativamente rápido até, né, de 13 milissegundos, e um release mais lento, para que esse ataque não fique muito
entre aspas, pontudo, tá? Eu tenho que atacar e sair com suavidade, atacar e sair com suavidade. Então a onda é essa. Vamos dar uma ouvida aqui e comparar. Eu vou tocar mais uma vez sem esse compressor aqui, depois a gente vai ouvir com. Olha só. Vou colocar aqui também o reverb na voz, que eu não tinha inserido naquela hora. A gente vai ouvir com reverb, tá? Então vamos lá. Verso, riso torto, minha face é só o osso, amor não tem. Canto em tua nossa, minha casa é espaçosa, amor não vá. Prosa, rosa morta, meu jardim, nasce flor, torta, amor não vem. Verso, riso torto, minha face é só o osso, amor não tem. Canto em tua nossa, minha. Tá, vamos dar uma ouvidinha agora com a compressão, a batera mandando sidechain pra voz. Verso, riso torto, minha face é só o osso, amor não tem. Canto em tua nossa, minha casa é espaçosa, amor não vá. Prosa, rosa morta, meu jardim, nasce flor, torta, amor não vem. Verso, riso torto, minha face é só o osso, amor não tem. Canto em tua nossa, minha casa é espaçosa, amor não vá. Às vezes vem. Tá vendo que coisa interessante? Ouvindo dessa forma, parece que a gente nunca teve aquele problema na voz, né? De realmente ter muita batera, porque a gente consegue controlar mesmo, a gente consegue fazer com que a voz tenha destaque, a batera fique no plano dela e a voz fique no plano dela, né? Então o grande lance de você entender as ferramentas do áudio é você usar a sua criatividade para você chegar no som que você tem na sua cabeça. O meu objetivo aqui era tentar ao máximo isolar a voz da bateria, então essa foi a forma como eu achei. Existe alguma regra? Não existe, não tem regra em áudio. A gente tem que compreender as ferramentas para trabalhar a nossa criatividade e ver onde que a gente tem que levar o nosso áudio. Então o grande lance é esse, não tem segredo nenhum, tá? Eu vou mostrar aqui o lance que eu fiz para trabalhar aquele microfone do público, tá? Na verdade, outra coisa que é importante também, que eu ia até comentar mais pra frente e tal, uma das coisas bem importantes quando a gente trabalha, obviamente, quando a gente faz produções em estúdio e tal, a gente tem todo esse lance da importância da automação mesmo como recurso artístico. Mas quando a gente está trabalhando com gravação ao vivo, a automação é um elemento chave mesmo para você conseguir colocar sua mix no lugar. Se você observar aqui, até no track da voz, pode observar que a voz é toda desenhada. Além de ter compressão, de ter de-esser, às vezes tem dois compressores mesmo, às vezes tem compressor e limiter, depende muito do som da voz e tal. Aqui nesse caso tem compressão de-esser e tem ainda aquela compressão de inter-relação, que é aquela compressão da batera trigando o compressor da voz, enfim. Mesmo com isso tudo, a gente tem que desenhar a voz, porque é natural numa performance ao vivo você tá cantando, aí você afasta, você canta um pouquinho mais de lado, você chega, canta mais perto, aí você volta. Enfim, esse tipo de coisa é fundamental quando você está trabalhando. E aqui tem automação também no microfone do público, tá? Porque, na verdade, a banda enche mais, a banda toca um pouco mais alto nessas partes, então acaba que cria mais reflexões na sala mesmo, né? Então a gente tem que ficar bem antenado com isso. Eu lembro uma vez que eu vi uma entrevista falando sobre aquele show de volta do Led Zeppelin e tal, eu vi, não lembro se foi na Sound on Sound, eu vi uma matéria falando sobre isso. E aí você observa que tem vários pontos assim de automação, tem automação até de equalização, porque tem vários feedbacks em frequências diferentes ao longo do show, obviamente coisas bem sutis, mas daí tinha, eu lembro que eu vi a sessão mesmo dessa gravação, e aí tinham vários pontos que você tinha, né, todo esse lance da automação assim muito minuciosa mesmo em pontos específicos. É uma coisa que é muito comum de trabalhar quando a gente está trabalhando com gravação ao vivo, tá? A gente tem algumas automações aqui de leve nos instrumentos também. A percussão tem bastante, porque a percussão, na verdade, como é um microfone só para vários instrumentos, então tem ele tocando ali maraca durante a música, aí depois tem ele tocando castanhola, depois tem no meio algumas partes com carrilhão também, né? Enfim, vai variando. Então a gente tem que fazer esse desenho, porque a gente está trabalhando isso no mesmo microfone.
se precisar, a gente pode ainda separar os tracks, a gente pode inserir automações de equalização ao longo da música, porque a tonalidade dos instrumentos é muito diferente mesmo, né? Principalmente se você trabalha com elementos que tem mais pressão sonora de percussão. Vamos supor que no kit dele que ele tivesse cowbell no meio da música e tal, provavelmente a gente teria uma diferença muito grande de amplitude, então talvez ter que automatizar seria uma boa solução também, né? Mas voltando para o papo aqui do microfone ambiente, eu vou colocar aqui no finalzinho o microfone ambiente, ele tá assim, ó. Muito obrigada, gente. Boa noite. Acabou que eu tive que sobreviver com um microfone, assim como eu expliquei anteriormente. Então o que eu fiz? O som do microfone natural, ele tá assim, ó, sem nenhum processamento. Muito obrigada, gente. Boa noite. Tá, ele tá um sinal mono. Então o que eu fiz? Eu utilizei esse plugin da Oasis aqui, que é bem legal, é o Split. Basicamente o que a gente faz? A gente consegue criar, entre aspas, um falso estéreo, né, um fake estéreo, utilizando equalização. Tá? Era um recurso muito utilizado antigamente. Antigamente a gente trabalhava em sistemas analógicos também, às vezes a gente trabalhava com 2 equalizadores gráficos e a gente equalizava as frequências de forma alternada. Tá? Então é basicamente o que esse plugin tenta fazer aqui. Tá? Então você vê aqui que a gente tem algumas frequências que são mais realçadas para o lado esquerdo, algumas frequências que são mais realçadas para o lado direito. Então se você for observando o gráfico aqui, ó, você tem, por exemplo, a região de, sei lá, 200 Hz, ela tem mais ênfase do lado direito. A região chegando aqui por volta de 500 Hz, a gente enfatiza mais para o lado esquerdo. Aí depois a gente sobe, por volta de 1K vai mais para o lado direito. A região mais por volta de 2K vai para o lado esquerdo, e assim por diante. Então, dessa forma, a gente cria uma sensação para o nosso ouvido que a gente tem informações diferentes do lado esquerdo e do lado direito, mas na verdade a gente está fazendo esse malabarismo com equalização, basicamente é isso. Então, a gente cria essa abertura, tá? E a gente consegue ainda controlar a partir de qual frequência a gente vai começar a abrir, né? Então a gente consegue evitar que a gente tenha muita abertura estéreo nas regiões mais graves também, tá? Que é uma coisa, de certa forma, até um pouco natural na mixagem, né? Então é interessante por isso. Vamos dar uma ouvida aqui com esse processamento, como é que a gente sente esse som. Muito obrigada, gente. Né? Só comparando novamente, sem nada ele tá assim. Com o split ele tá assim. Muito obrigada. A gente consegue criar a sensação de abertura, né, do campo estéreo de uma forma mais definida nos brilhos, principalmente, que era o meu objetivo aqui. E depois disso aqui eu ainda utilizei um Penman, que é um plugin bem interessante. E aí qual que é a ideia? O Penman basicamente é como se você fizesse uma regulagem de pan ao longo do tempo, tá? Só que ele faz de uma forma automática. Então eu estou pegando aquela cena ali que eu já abri e eu ainda vou modificando ela um pouquinho mais para um lado, um pouquinho mais para o outro, à medida que a música vai andando. Então eu crio uma sensação de dinâmica, né? Porque eu só tenho um microfone, então foi a forma que eu achei de criar um movimento em relação ao estéreo. Obviamente é uma coisa muito sutil, a gente não ouve isso, a gente sente. Tá? Então vou tocar um pedacinho aqui só para sentir essa movimentação. A gente consegue até observar o pan aqui, olha só. Muito obrigada, gente. Boa noite. Tá? Então, como eu não tenho 2 microfones, né? Quem não tem cão, caça com gato. Então, foi assim que eu cacei. Tá? Aí eu trabalhei aqui com esse parâmetro width, que é a largura, né? Bem pequena mesmo, para movimentar só um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, sem sair muito do centro, porque senão começa a chamar muita atenção. A ideia é ser um microfone mais estático, né? Então, a gente consegue criar essa sensação. Vamos dar uma olhadinha nos outros elementos aqui. A guitarra era um outro elemento que tinha um microfone, tinha algum tipo de vazamento também. Eu me lembro que eu cortei um pouquinho das frequências altas, tá? Geralmente a guitarra é um elemento que é um pouco indigesto em muitas situações. A gente tem que trabalhar bem a região das médias altas e das altas, porque é muito fácil sobrar. Então nesse caso aqui, vamos dar uma ouvidinha na guitarra
sem nada original, ela tá assim, ó. Vou colocar numa outra parte aqui, ó. O som da guitarra está até bem sólido, bem consistente, só que a gente consegue ouvir um pouquinho desse vazamento da caixa da batera, do brilho mesmo da percussão e da batera no microfone da guitarra, né? E aí soma um pouquinho com o próprio brilho da guitarra, tá? Então o movimento natural foi esse aqui. Eu colocando o equalizador, ele tá assim, ó. Vamos ouvir em contexto aqui, ó. Sem equalização tá assim, ó. Tua nossa, minha casa é espaçosa, amor, não pode. Com o EQ tá assim. Tua nossa, minha casa é espaçosa, amor, não pode. Então eu consigo isolar aquele mesmo papo. Como é que a gente isola a voz da batera no microfone da voz? Aqui é mais ou menos isso, como é que a gente tem mais guitarra do que vazamento no microfone da guitarra, tá? Só que a gente não deve pensar nunca nesse tipo de coisa solada, né? E por isso que eu tô falando, para não solar. Todos esses movimentos foram feitos sem solar, porque só sem solar a gente consegue ter esse discernimento do que a gente precisa, porque a gente precisa dessa manipulação em relação ao todo. Se aquele vazamento ali não altera o todo, você não tem que fazer nada com ele, tá? Então o grande lance é esse mesmo, tá? Depois tem uma compressãozinha aqui, tem um Fairchild aqui. Tua nossa, minha casa é espaçosa, amor, não pode. Prosa, rosa, amor. Acaba que dá uma encorpada essa compressão dele, é uma compressão mais aveludada e tal, que funciona muito bem para guitarra mesmo, né? Dá para ver até a redução de ganho, ela volta de uma forma bem lenta. Tua nossa, minha casa é espaçosa, amor, não. Realmente é o que encorpa a guitarra nesse momento. E aí eu tenho também uma equalização de coloração. Então vocês podem ver aqui que essa equalização de coloração tem cortes também. Eu tiro bastante frequência alta para cima de 8K, tá? Do brilho aqui por volta de 4K, que é a região geralmente da guitarra que precisa mais vida. E ao mesmo tempo é uma região muito delicada. Então você tem que ficar ligado, principalmente guitarra ao vivo, você tem que ficar muito ligado na fonte. Na fonte sonora, né? Ver se você não tem a regulagem do amp de uma forma muito estridente e tal. O posicionamento do microfone no amp é fundamental, tá? Principalmente porque a gente trabalha muito com 57, SM57, né? Na guitarra ao vivo, é um dos mais disponíveis por empresas de sonorização e tal. O que acontece? O SM57 é um microfone que ele é muito vivo nessa região das médias altas. Então, se você tem uma guitarra estridente, se você coloca, de repente, o microfone muito na boca do cone, no centro do cone, né, e a guitarra está estridente também, aí você vai chegar no equalizador, você vai ter que matar muito a média alta, porque a guitarra vem bem irritante. Então é uma soma de várias coisas, você tem que ficar ligada acusticamente na fonte sonora, e eu lembro que nesse dia também, quando eu estava regulando a guitarra, pelo próprio ambiente eu já tirei bastante brilho até da regulagem dos pedais, tirei brilho no amplificador também, então acaba que você tem que sempre estar ouvindo o ambiente, a acústica é o que manda, entendeu? Se você está tocando num ambiente que tem muito brilho ali por natureza, tem muita reflexão, você tende a tirar brilho naturalmente do instrumento, porque o resultado que você quer ouvir, na verdade, é a soma daquele som da fonte sonora mais o ambiente. Tá? Então a gente tem que levar em consideração sempre esse tipo de coisa, né? Não adianta simplesmente, pô, eu gosto dessa regulagem, porque você regulou na sua casa. Você chega num ambiente ao vivo, é outra acústica. Você pode ignorar tudo que você fez ali e refazer, porque é em outro ambiente, tá? O ambiente é muito importante. Então vamos dar uma ouvidinha aqui, já com reverb, a guitarra, como é que ela tá. Tua nossa, minha casa é espaçosa, amor, não pode. Prosa, rosa morta, meu jardim, nasce flor, torta, amor, não vem. Então a gente consegue encorpar a guitarra, acaba que nessa mixagem mesmo, por ter muita ambiência do local, a gente não consegue deixar a guitarra muito na cara, até
pela própria questão da música mesmo, né? Então acaba que tudo fica um pouco mais ambiente, assim, mas é a fonte sonora, né? É a natureza. A gente não consegue trocar essa fonte sonora, a gente não consegue deixar o som mais seco. Por quê? Porque foi gravado num ambiente totalmente reverberado. Aí você vai falar assim, pô, mas você ainda usou reverb em algumas coisas? Sim, esse reverb aqui, a função dele é criar uma cola dos elementos. Se às vezes a gente não trabalha com reverb, a gente não consegue criar aquela liga na mix. Então, obviamente, eu trabalho com bem pouquinho de reverb aqui. Provavelmente seria muito menos reverb do que se essa gravação tivesse sido feita num lugar mais seco, né? De repente com espuma, sei lá. Né? Mas você vê aqui que tem um pouquinho de reverb em alguns elementos. Por exemplo, nesse elemento aqui que é mais seco, que é o violão, pode ver que tem mais reverb, tá vendo? A guitarra, como é um elemento que já está captando o reverb do local, a gente tem menos reverb. Então isso é super natural. No baixo tem só um dedinho aqui, às vezes eu nem coloco no baixo, mas nesse caso aqui, como era para dar uma liga geral, eu senti necessidade. Alguns elementos da bateria tem também, né? Aqui nesse caso tom, condução, chimbal e caixa. No bumbo tem um dedinho também, só um pouco para dar uma diluída mesmo, mas na caixa tem mais. Aí, na verdade na caixa não, aqui é no aro, seria o microfone da caixa mesmo, mas eu separei, eu tratei ele diferente, tá? No microfone da caixa, tá aqui, ó, tem só um pouquinho, tá vendo? Então como a caixa já tem muita pressão sonora no ambiente, a gente tende a colocar muito menos, porque se a gente não colocar também a caixa fica deslocada da mix. Né? Então é só ficar ligado com isso. No caso do aro, não, o aro pede um pouquinho mais. Vamos dar uma ouvida aqui só no som do aro. Né? Em contexto ele tá assim. Ó. Então acaba que ele soma legal com esse reverb também. Vamos dar uma sacada aqui que eu fiz no microfone da percussão, tá? Então de uma forma geral vamos ouvir sem nenhum processamento aqui, ó. A percussão tá assim. Aí a gente tem essa outra parte aqui que tem castanhola. Tem essa outra parte aqui que tem também um carrilhão, eu acho. Então vocês veem que eu tenho que fazer muita automação mesmo para realçar os elementos diferentes dentro do mesmo track. Isso aqui são manobras que são muito comuns quando a gente faz mixagem de som ao vivo, porque muitas vezes a gente tem restrições mesmo, não tem microfones disponíveis, ou às vezes é aquele lance do show mesmo, por exemplo, percussão, o cara tá com um microfone ali, às vezes o cara não presta atenção, o cara vai fazer um negócio no microfone que estava teoricamente separado para o pandeiro, enfim, na hora de mixar a gente tem que se virar, né? Então não tem muita regra não. Aí depois a gente tem um outro elemento aqui, ó. Volta novamente as maracas aqui e tal, só que como tem mais pressão da banda, ou às vezes até o ganho mesmo varia ao longo do show, às vezes o cara tá fazendo o som ao vivo ali, ele varia um pouquinho e tal, tem várias considerações que são importantes, né? Aqui ainda tem uma panderola, ele tocando junto e tal. Enfim, a gente tem vários elementos dentro de um único track, né? E como é que eu trabalhei? Eu consegui resolver bastante só com equalização. Tá? A gente tem um pouquinho de compressão também, tá? Mas basicamente você fazer essa filtragem das altas aqui. Aqui no caso do equalizador da SSL, eu trabalhei aqui chegando um low pass mesmo, até por volta de 12K, talvez seja um pouco mais alto, tá? E depois que eu tiro isso aqui, eu dou uma compensada. Acaba que eu dei um pouco de brilho para cima de 9K, dei um pouquinho de média alta, limpeza de médio grave e limpeza de grave também. Tá? E tem bastante limpeza no high pass, é uma coisa que é comum, eu tirei até 200 Hz. Então vamos dar uma ouvidinha aqui, solado, só com esse processamento de equalização, sem a compressão ele está assim, ó, só com a equalização. Sem nada tá assim. Com EQ. Tá? E depois eu comprimi um pouquinho também, então com compressão e EQ tá assim. Ó.
contexto tá assim. Sem nada, em contexto tá assim. Se flor torta amor não vem, verso, riso torto, minha face é só o osso, amor não tem. Canto em tua nossa minha. Com processamento assim. Se flor torta amor não vem, verso, riso torto, minha face é só o osso, amor não tem. Canto em tua Né, dá uma boa diferença, a gente consegue controlar toda aquela dinâmica ali e ainda separar mesmo aquele lance dos vazamentos e tal, né, principalmente nas altas. Então, eu sempre ficar ligado, em gravações ao vivo a gente trabalha muito com low pass, tá, porque tem muita sobra de reflexão da própria sala, né, dependendo do tipo de sala. No caso dessa sala aqui era uma sala muito viva, né, então a gente teve que fazer esse controle. E eu trabalhei aqui também com o limiter, foi basicamente para essa parte aqui do meio, porque fica muito articulado quando ele entra com a castanhola, né? Então a gente precisa cortar um pouquinho os picos ali, ó. Às vezes vem os passarinhos cantando tudo que deixamos de sonhar, dizendo o impossível não é de se alcançar. Depois voam pra longe, deixando rosas tristes com vazio no olhar, e essas repetem no espelho. Na verdade, porque essa parte da música, ela fica bem viva, porque a caixa começa a trabalhar com esse lance meio caixa marcial também. Tá? Então, quer dizer, a batera ela fica mais viva também. E na hora que a gente soma com essa castanhola, a gente cria muito transiente ali na soma da música, né? Então, o limiter aqui, basicamente, é para essa parte aqui, porque nas outras partes o limiter não atua, tá? Casa é isso. Fica lá em cima mesmo, mas nessa parte aqui a gente tem necessidade mesmo de controlar esses picos. E eu trabalho bastante com o limiter aqui nesse momento, tendendo a ser mais lento, porque ele afofa, né, o release. Aquele lance todo, é a mesma situação do compressor. Quando a gente quer afofar o som, a gente tende a deixar mais lento, né? Um último detalhe que eu gostaria de mostrar aqui é falar um pouquinho sobre a bateria também, tá? Existe um mito muito grande também de que sempre que você trabalha com som ao vivo, você precisa de certa forma trabalhar com sample na bateria, tá? Aqui está um exemplo bem claro que a gente não precisa necessariamente, tá? Essa bateria não tem nenhum sample, ela é basicamente só o som capturado, tá? Porque acaba que a gente está num momento da evolução da tecnologia dentro do áudio que tudo acaba virando moda, assim, né? Então, você trabalhar com sample acaba virando moda, porque tem um monte de gente usando e tal. Na verdade, a minha filosofia sobre sample é a seguinte: o sample é uma ferramenta que ajuda você a criar uma textura de som, tá? Se a textura do som que você capta ali, você consegue trabalhar, ou é a textura que vai funcionar para a música, você não precisa de sample, né? O sample você tem que utilizar como uma coisa aditiva ali, não uma coisa para substituir alguma coisa que foi falha, tá? Obviamente, em vários casos você tem que trabalhar com sample para você corrigir, mas com certeza o som vai ficar ruim mesmo com sample. O problema não é você utilizar sample ou não utilizar sample, o problema é você compreender como trabalha a música. Porque não adianta simplesmente você inserir um sample de bumbo, um sample de caixa, um sample de tom, e você não mixar corretamente a batera. Até lá no quadro Mixando, a galera está acompanhando aí e tal, fiquem bem ligados que a gente vai tentar trabalhar a maior parte do tempo sem o sample. Às vezes, estilisticamente, vai pedir, obviamente. Eu sinto que naquela música, em algum ponto, pode ser que a caixa peça, enfim. Mas o que acontece? É uma mescla de informações. Se eu sinto que estilisticamente não precisa para o som da bateria, beleza. Essa batera aqui foi gravada pelo meu brother João Cordeiro, é um super puta batera, tira uma puta sonoridade da batera. Então, se eu falar aqui o som da caixa, você vê que o som da caixa flat já acontece, olha só. Vou desligar tudo que tem na caixa da bateria. Tá assim, ó. Tem só uma inversão de fase aqui, tá? Deixa eu desligar, vou desligar todo o EQ aqui, ó. Tá assim, ó. Deixa eu colocar na outra parte aqui que a caixa tá tocando, ó. Né? Então, obviamente, a caixa é muito bem afinada,
é uma caixa com uma pele, né? Eu até esqueci que pele que é essa, é uma pele muito legal mesmo que ele usa. Mas enfim, a sonoridade está pronta. Então para que eu vou usar sample? Não tem necessidade, entendeu? Então o grande lance é entender isso, é compreender como que está a sua fonte sonora e como que foi captada. A caixa aqui ficou bem legal. Vamos dar uma vida no bumbo aqui, ó. Sem nenhum processamento, o bumbo está assim, ó. O som do bumbo está ótimo, né? Tem necessidade de sample? Não tem, né? Porque o que acontece na maior parte das vezes é que as pessoas deixam passar vários problemas nas etapas anteriores do processo. Se você não vai lá, mexe no microfone do bumbo, coloca no lugar certo, se você não ouve, né? Porque eu sei que nesse dia aqui, apesar de eu estar tocando na banda, eu fiquei bem preocupado com a captação, então eu fui em todos os microfones, eu mexi nos microfones, de certa forma, e aí, antes da gente começar o show, a gente fez um ensaio, gravou umas 2, 3 músicas, e eu fui lá na técnica, que a gente improvisou uma cabine técnica lá dentro do teatro e tal, eu fui lá ouvir as músicas para ver se os sons individuais estavam funcionando legal, se eles estavam captados da forma correta, o microfone na forma correta. Então a gente tem que se preocupar sempre com isso também, quando a gente vai fazer a captação mesmo, né, da gravação ao vivo, para não ter que chegar depois e não é assim, grava de qualquer jeito e depois chega e insere um sample, porque simplesmente não vai funcionar, vai ser um som ruim com um sample somado, né? Então o grande lance é você extrair o melhor possível. Se chega num determinado ponto da mix e eu sinto que eu preciso de um sample ali por questão estilística, beleza, vou inserir ele, mas a gente já sabe que é uma soma de texturas mesmo, né? Não é uma coisa corretiva, né? Então o grande objetivo de você trabalhar nos sons de bateria é você pensar dessa forma, né? Então aqui, dando uma olhada aqui também nos microfones overs, ó, tem muito pouco processamento, tem só high pass aqui, porque tem muita coisa que a gente não tinha como gravar com filtro já e tal. Então tem um processamento bem sutil. Nos tambores tem um pouquinho de equalização nos tambores de forma individual, mas o som dos tambores também, ó, vou colocar aqui para vocês ouvirem. Ele tá bem legal, ó. Né? Sem nada ele tá assim, ó. Ou seja, o tambor ele tá com som bem limpinho, não tem necessidade de sample. Ainda mais por causa do estilo também, tá? Obviamente se fosse, sei lá, um show de metal, alguma outra coisa que às vezes precisa de um som mais forte, pode ser que eu use um sample, né? Mas varia demais, tá? Então eu quis deixar um pouco dessas ideias aí para vocês pensarem também, porque eu sei que tem muita gente que tem feito gravação ao vivo, tem muita gente que está gravando shows aí. Hoje em dia está bem forte esse mercado de gravação ao vivo de show, principalmente o mercado sertanejo aí, que se baseia bastante na gravação de DVDs e tal, de eventos. Então é bom ficar ligado quem estiver trabalhando com esse tipo de música também, estiver fazendo gravação ao vivo. Aqui estão algumas dicas interessantes para a gente saber trabalhar com esse tipo de mixagem, né? Obviamente não existe regra, né? Várias coisas que eu mostrei aqui são coisas únicas para essa gravação, para esse tipo de teatro. Às vezes você gravar em outros ambientes você vai ter outros tipos de problema, outros tipos de desafios aí também, né? Então são situações muito únicas, né? Mas eu quis deixar essa ideia aqui para vocês conhecerem um pouco melhor desse tipo de trabalho que eu faço também, tá bom? Então não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir a minha página do Facebook e acompanhe o Mixnando, tá? Tá ficando muito legal, muita coisa massa para vir aí nos próximos dias, tá joia? Continuem sempre ligados aí, dando feedback, eu agradeço demais. Valeu, um grande abraço.